com a câmera, né? Então, agora está aí o Eclipse com vocês. Antes de mais nada, né, eu vou criar aqui um novo projeto. File new. Meu domínio com mouse está excelente em Java Project. E aqui eu vou colocar um projeto chamado aula 02. Exceção e thread. Vou colocar no Java 8 mesmo. Tranquilo, não vou mudar nada aqui de bibliotecas, né? Não vai ter necessidade de nada. O source aqui é onde é que vai ser meu pacote fonte. Vai ficar dentro de SRC do Java. Beleza, os bins serão onde é a saída dos meus .class que serão copiadas, e se por acaso eu fizer alguma intervenção aqui, eu posso criar também uma pasta target para colocar lá toda a compilação do projeto. Beleza, então aqui está criado a nossa aula 02, não vou mexer nesses outros projetos aqui, deixa eles aí quietinho. Beleza, então a aula já inicia de maneira bem prática, né? De maneira bem prática é o seguinte, eu peço para vocês executarem esse código aqui, né? Vou copiar isso aqui, Ctrl C, ok? Vou vir aqui na pasta SRC e vou apertar Ctrl V. Ele tem que conseguir criar para mim, vai ficar de maneira desordenada aqui. Vou apertar aqui Ctrl Shift F e ele vai organizar o código para mim, né? Vou aqui na opção Window, Preference, Editor, Color and Fonts, Java Editor, Text Font. Vou aumentar essa fonte nossa aqui para 16, caso vocês possam vir aí a ter uma dificuldade para enxergar. Mas eu estou gravando aqui com uma qualidade, eu acho que vocês não vão ter dificuldade não. Então, beleza. Ctrl Shift, se eu segurar Ctrl Shift, a tecla F, ele organiza o meu código. Se por acaso eu quiser organizar só um pedaço de bloco que esteja errado, eu posso selecionar o bloco que eu quero e apertar a tecla Ctrl I, o I de indentação. Então, Ctrl I, ele indenta apenas esse bloco. Se eu quiser saber mais atalhos, Ctrl Shift L de laranja, ele vai me listar aqui no meu canto superior, no meu canto inferior direito aqui, todos os atalhos que o Eclipse trabalha, ok? Então, beleza. Então, aqui é um código Java convencional, né? Vou debugar esse código aqui junto com vocês, vou executar aqui o código, né, do método main. Vou vir aqui, vou mandar debugar, botão direito, debug as Java application. Beleza, o que aconteceu? Eu vou abrir um fluxo de dado para eu ler do teclado, por isso que eu estou declarando esse scanner, ok? Esse scanner, né, ele tem o objetivo, né, de ler. Ele vai ler da onde? Da minha propriedade do meu sistema, o que é de input no meu sistema. O que é de input no meu sistema? Se eu separar aqui, você vai ver que ele trabalha com file input string, que é uma classe do Java, e aí ele pode ler algumas situações. A primeira situação, se você não falar nada, ele vai ler a entrada padrão do computador, que seria o teclado. Então, quando eu fizer isso daqui, nesse momento, na linha 8 aqui, ele pulou da linha 7 para a linha 8, você vai perceber que aqui no console, né, eu já posso digitar alguma coisa aqui, ó. Ok? Então tá, quando eu fizer isso, você lembrando que a tela do sistema é essa tela aqui, o seu usuário, olhando para essa tela, ele não sabe o que tem que ser feito. Por isso que eu vou mandar imprimir uma mensagem aqui para ele, né, para ele digitar um numerador. Então, eu vou digitar no numerador o número 10, ok? O meu sistema, ele está esperando. Digitei 10, vou dar um Enter, ok? Quando eu digitei 10, deu um Enter, ele fez uma entrada do teclado, ok? Pegou o valor que eu digitei e converteu em um inteiro, next int. Por quê? Tudo que eu digito no console que entra para a máquina, ela vai entrar com a opção de como se fosse uma string, ok? Então essa seria a ideia nossa aí. Beleza, então, quando eu faço isso daqui, eu peguei, então, o meu numerador, número 10, converti em um inteiro. Se essa conversão der tudo certo, ele vai ser armazenado dentro do numerador, a variável int,
da forma como eu acabei de digitar aqui. Olha lá, se eu vou separar o mouse, você vai ver lá o número 10, ok? Vou me imprimir outra mensagem para o meu usuário, nessa linha aqui, system.out.print, F6, digite o denominador, ok? No denominador, eu vou digitar o número 0, certo? Vou digitar o número 0, vou dar um Enter. Aqui ele vai ficar esperando eu apertar F6. Quando eu fizer apertar F6 para poder ir para a próxima linha, ele vai executar essa ação aqui, ó, Next Int. Pronto, executou. Armazenou no denominador número 0, ok? Beleza, vou executar uma operação, então, inteira, né, no meu quociente. O quociente é o quê? É o resultado da operação de uma divisão. Então, eu vou pegar o meu numerador, que é 10, e vou dividir pelo denominador, que é 0, ok? E vou armazenar no quociente esse valor, no resto eu vou armazenar o resto da divisão do numerador pelo denominador. Então, essa operação aqui com o símbolo de percentual, ele executa, né, na matemática, ele executa o resto dessa operação, ok? Como eu estou no modo debug, eu posso brincar com o modo debug. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, numerador é uma variável que já existe, nesse momento que eu estou apertando F6, ela vale 10. Denominador é uma variável que já existe nesse momento? Vamos supor que se eu tivesse mais embaixo aqui uma variável chamada número da sala, entendeu? Se eu tentar fazer alguma coisa com ela e ela não existir, o Java vai me dar essa mensagem aqui, ó, falando que não tem nada, tá vendo? Quando eu paro aqui, ele mostra o número. Quando eu paro aqui, ele não mostra nada. Se eu quiser ver dentro, eu posso dar 2 cliques aqui na variável, clicar com o botão direito do mouse e lá na opção Watch. Quando eu vou na opção Watch, que é visualizar, que é olhar dentro, ok? Quando eu clicar, ele vai dar essa mensagem aqui, ó, erros durante, né? Erro durante essa evaluate mode aqui, ó. Por que que é um erro? Porque nesse momento aqui que eu tô na linha 12, meu código não chegou na linha 13. Essa variável resta ela ainda não existe. Se eu quiser saber o resultado de uma operação, eu posso parar o mouse aqui, selecionar isso daqui, os dois, tá vendo? Eu selecionei até a letra R certinho, ó. Vamos supor que eu faço só até aqui. Eu clico o botão direito aqui e faço o Watch novamente. Quando eu fizer isso, ele vai tentar executar essa operação. Também não vai conseguir porque houve um erro aqui. Aí você vai ter que descobrir qual que é o erro, porque essa interface das expressões aqui do modo debug, ele não é uma interface muito intuitiva. Então, você pode vir aqui, olhar e falar assim, ah, cara, faltou o R aqui. Quando eu fizer o R aqui, dar um Enter, ok? Ele vai tentar executar uma operação para mim. Nesse momento que ele está tentando executar essa operação para mim, ele deu uma mensagem aqui para mim, ó, divide by 0, ok? Ele não conseguiu fazer a execução aqui para mim e deu uma mensagem de divide by 0, divisão por 0. Esse divide aqui está em inglês, viu, pessoal? Não é divide de dividir igual a gente está pensando, não. Esse divide, se você traduzir ele, vai estar escrito assim, divisão por 0, ok? Então, quando eu tentar executar esse mesmo cara aqui de novo, botão direito, watch, olha lá, também deu erro. Qual o erro que está dando aqui? Se eu der um erro, divisão por 0. E se eu tentasse multiplicar esse cara? Se eu tentasse multiplicar, eu posso vir aqui, trocar o símbolo da barra por um asterisco, e eu vou dar um Enter aqui, ele vai dar 0, porque 10 vezes 0 é 0. Tá vendo que eu posso fazer essa brincadeira aqui? Então, eu posso vir aqui, ó, e brincar nesse editor aqui. Enquanto a máquina virtual estiver rodando nesse momento, pausada, você consegue ver dentro do Java. Então, olha só, vou pegar o numerador, multiplicar por o resultado de denominador mais 1. Na matemática, não sei se vocês se recordam, mas o que está entre parênteses é feito primeiro, entendeu? Então, vou pegar 0, que é o valor 0, vou somar mais 1, vai dar 1. 1 vezes o numerador, vamos ver quanto que ele vai dar? Deu o valor de 10, 1 vezes 10, 10. Então, essa é a forma de você estar trabalhando com o Java. Se você quiser, por acaso, vir aqui, né, selecionar alguns desses caras aqui, você pode clicar com o botão direito aqui, né, e excluir excluir daqui, ó, para não ficar consumindo memória. Cada vez que você coloca com o botão direito o Watch, você tem que lembrar que ele vai estar consumindo memória. Então, o resto é uma variável que não existe, por isso que ele deu erro aqui.
Numerador, percent, denominador, deu erro porque ele está falando alguma coisa de divisão por zero. Se eu apertar F6 aqui, a variável, o resto ela tem que existir. Então, vou apertar F6, ok? Olha só, não chegou. Por incrível que pareça, não chegou. Por que não chegou? Porque ele deu uma exceção na thread, né, main, qual que é o nome da thread que está sendo executada nesse momento? O método main. E ele deu uma exceção do tipo arithmetic exception, division by zero. Se você colocar esse arithmetic exception no Google e você tentar identificar por que esse cara não está funcionando, né, se supor que você não soubesse, você colocasse assim, exception, e aquele cara lá, exception division by zero. E aí você vai ver aqui, né, erro ao tratar a exceção dividido por zero. PHP não, porque PHP faz mal para as vistas. Vamos para o próximo. Vamos tratar com linguagem de programação. Então, o cara está fazendo aqui, ele tá fazendo esse código, e aí ele tentou dividir por zero, né, e ele deu uma exceção. Então, aí alguém respondeu que isso daí não é só em Java, né, isso tem a ver com a representação matemática, ok? Então, qualquer representação matemática que o Java reflete isso daqui, né, reflete apenas a implementação matemática, se você tentar dividir por zero, você não consegue. Então, se eu vir aqui, né, e abrir a calculadora, ok? E fazer assim, ó, 12 dividido por zero, entendeu? A divisão por zero não é o quê? Definida. Não pode, entendeu? Você não pode dividir nada por zero. Beleza, isso é alguma coisa da matemática. Então, o que acontece se eu colocar zero no denominador, né? Porque eu vou executar esse código aqui novamente, só que dessa vez vou executar direto. Vou executar direto. Digite o numerador 10. Digite um denominador 2. Beleza, quociente 5, resto 0. Deu certo. Beleza? E agora, como que eu faço para tratar a exceção, então, no Java, uma vez que deu pau? Porque, não sei se vocês repararam na minha explicação, foi que, se eu vier aqui, ok? Fiz tudo que tem que ser feito, fiz a divisão, ok? Entrei aqui, fiz outro valor, ok? Nessa linha aqui, o código parou na linha 12, ele não executou a linha 13, ele não executou a linha 14. O seu código, cara, ele simplesmente foi derrubado, foi down. Entendeu? Se você estiver dentro de um servidor de aplicação, uma aplicação para web, entendeu? Isso daí causa um transtorno gigante. Olha lá, parou em qual linhas? Divisor inteiro, ponto .java na linha 12. Ele parou aqui, cara. Ele não executou isso aqui. Então, como que eu faço para poder tratar essas coisas em Java? Né? Então, todo código que pode lançar uma exceção, ele deve ficar dentro de um bloco chamado try. Try significa tentar, né? Tente, faça isso, né? Então, você faça isso que eu vou ficar verificando o que está acontecendo. Então, tente. Então, dentro do bloco try, fica o que você quer tratar. Dentro do bloco catch, fica o código que deve aparecer quando ocorrer algo do qual o seu sistema não estava 100% preparado, mas que você não pode encerrar a aplicação, você tem que fazer alguma coisa, entendeu? Então, o try-catch, ele vem para isso. Você tem o try, tem um código que finaliza e tem o catch. Então, eu posso vir aqui e colocar, né, qual que é o bloco que eu quero investigar? Esse daqui, try, ok? Então, vou fazer para ele tentar até aqui, correto? Então, daqui até aqui, Ctrl I para identar, ele vai fazer o try. Beleza, o que eu quero fazer quando ele lançar a exceção? Então, vou vir aqui no cat, vou abrir parênteses, abrir chaves, fechar chaves. Dentro do cat significa pegar, capturar. Ok? Então, quando você lança uma bola, entendeu? E o cara rebate do lado de lá, né? Simulando aqui um jogo, do outro lado, quem pega é que faz o catch. Então, quem que vai pegar a exceção lançada nesse bloco aqui é esse cara. Então, se eu já estou vendo aqui embaixo
que a exceção que foi lançada é do tipo arithmetical exception, eu posso dar um Ctrl+C nesse K, posso vir aqui, colocar ela aqui, fazer um AE, e aqui eu vou imprimir uma mensagem para o meu usuário, dizendo, não pode ser informado o valor 0, né? Vou colocar aqui para ele assim, 0, no denominador. Ou então posso escrever para ele, houve um erro ao tentar dividir por 0. Ok? Então, assim, esse seria a intenção nossa aqui de estar tratando com o Java, né? Então, dentro do try, você coloca todo o código que você quer testar, né? Que pode lançar uma exceção, né? E dentro do catch você trata. Por isso que costumamos dizer, cara, que o Java não dá erro. O Java lança exceção. Por quê? Porque é você que vai controlar isso aqui. Ele lançou, ele está te falando que tem alguma coisa errada. E você vai tratar. Se por acaso você não quiser tratar o código todo, você pode vir aqui tratar só a parte que te interessa. Ó. Só essa e essa. E aí você vai descobrir que na linha de baixo também vai estar pau. Aí você vai colocar esse cara aqui. Entendeu? Obviamente, se você está colocando uma variável dentro de um try catch, desse jeito aqui, você tem que declarar ela do lado de fora. Você não pode declarar ela dentro do try. Por quê? Se você declara uma variável dentro do try, essa variável ela vai valer só dentro do escopo do método. Onde é que é o escopo desse cara aqui? Da linha 12 até a 15. Entendeu? Esse é o escopo. Ó, quando eu paro o mouse aqui, ele te mostra. Ó. O escopo é só isso daqui. Então, essa variável int consciente e int resto, ela não é vista do lado de fora desse escopo aqui, ó, daqui até aqui. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa variável aqui, né, e declarar ela o quê? Fora do meu bloco. Olha lá, consciente parou de dar erro, tá vendo? E a variável int, a variável resto está aqui dando erro ainda. Por quê? Porque eu tenho que tirar ela do lado de fora do bloco. Ok? Então, isso daqui é o quê? É escopo do método. Assim como uma variável declarada dentro do privada, né, ao método main, aquilo também não é acessado do lado de fora. Existe como acessar? Existe se você se organizar na hora das suas declarações. Ok? Na hora de declarar a variável. Beleza, então vou colocar o try lá em cima para a gente poder se organizar. Vou pegar esse cat aqui. Ó, não sei se vocês estão vendo, mas eu selecionei a linha que eu quero mover, né? Selecionei a 15, 16, 17. Vou segurar a tecla Alt do meu teclado. Segurei a tecla Alt, está pressionada. Agora eu vou para cima, com a setinha direcional jogando para cima ou com a setinha direcional jogando para baixo. Movimentando onde é que eu quero. Vou selecionar o bloco que eu quero, Ctrl I para organizar o código novamente. Ok? Beleza. Então, dessa forma aqui, eu estou fazendo o tratamento dessa exceção. E aqui dentro do cat, eu coloco o tipo das exceções. Se eu não souber qual que é a exceção, aí eu tiro o arithmetical exception e coloco apenas exception. Por quê? Porque exception é a classe mãe de todas as exceções que podem ser lançadas em tempo de execução. Em tempo de execução, porque em outro tempo, né, em tempo de compilação, pode ser outras exception e etc. Então, aqui eu vou colocar arithmetical exception e eu posso vir aqui e colocar outro cat, do tanto de cat que eu quiser, eu posso colocar. Então, eu posso vir aqui e colocar cat, né, e aqui colocar a exception padrão. Qual que é a exceção que lançou aqui no exception? Eu não sei. A de cima eu sei que é uma exceção aritmética. Ok? Essa de baixo eu não sei qual que é a exceção, por isso que eu tô colocando a exception. Porque se ele lançar uma exceção nesse bloco aqui, que não seja aritmético exception, e você não tiver esse bloco aqui, ok? Se você não tiver esse bloco aqui, você não vai capturar a exceção. Ele vai lançar aqui embaixo no console e o bloco vai ser interrompido novamente, seu código vai ser interrompido. Então, se você não quer que seu bloco interrompa, o que você faz? Você vem aqui e coloca o exception e, que é a classe principal de exceção. E aqui dentro você coloca a mensagem genérica, entendeu? Não foi possível realizar a operação. Pronto, salvei. É dessa forma. Então, eu posso ter quantos cats aqui dentro? Do tanto que você quiser organizar aí a sua hierarquia de lançamento de exceções. Então, é por isso que está
dessa forma aqui. Quantos catches que eu posso ter? Eu posso ter vários, entendeu? Então, por que que você faz isso daqui? Você faz isso daqui para que seu programa não seja interrompido no meio, ok? Você quer que seu programa continue. E se por acaso você precisar que seu programa continue, e mesmo assim, ele ainda executa alguma coisa no final de tudo, você vai utilizar então o bloco finally. O bloco finally, ele é um bloco que ele executa independente se houve lançamento de exceção ou não. Então, o código vai ser executado aqui. Se lançar exceção, ele vai cair aqui, ou ele vai cair aqui, e de qualquer forma ele entra aqui. Olha aqui, ó, sysou. Vou mandar imprimir aqui, né? Ele executa esta linha independente do que ocorra no bloco try. E no catch, obviamente, né? Entendeu? Então é assim que funciona. Então, para que você usa o block find? Para fechar um fluxo de arquivo que você abriu, para fechar uma conexão, né? Para você garantir que a conexão seja aberta, seja fechada, você abre a conexão, faz um processamento, mostra o relatório para o usuário e depois você vai lá e dá uma conexão.close. Beleza, como é que você tem garantia que aquela exceção foi executada ou não? E se tiver dado pau antes e a conexão ficou aberta? Aí você vai lá e coloca no bloco find isso daí. Então, fechamento de banco de dados, fechamento de arquivos, descarga de recursos, né? Qualquer coisa você pode fazer dentro do bloco find, mas não é responsável dentro do bloco find você ficar chamando outras regras de negócio e deixar aquele código ser um monstro. Não é isso. O find eu tenho uma ação que está sendo executada, houve uma alteração nesse fluxo, e aí nessa alteração nesse fluxo ele caiu dentro do exception e eu preciso finalizar a conexão com o banco de dados, por exemplo. Entendeu? Então essa seria a ideia do bloco find. Então, para isso que a gente faz. Então o Java ele garante que o bloco find seja executado independente do que aconteça. Não é obrigatório colocar, vocês percebem que se eu não colocar ele assim, ó, ok? Isso daqui vai ter tratamento de exceção normal, não vai dar erro, não tem erro na tela, não tem erro de compilação, ok? E ele sempre será executado, ok? Então, essa seria a ideia. Então, se eu vir aqui e fazer uma simulação de novo, né, desse divisor inteiro, então agora eu posso tentar verificar, né, o que possa estar acontecendo. Então, eu vou vir aqui, vou verificar o que vai acontecer. Vou digitar um código aqui 10 novamente, ok? Vou dar um Enter, né? Deu um Enter, F6. Vou digitar aqui o código de novo, vou digitar nulo, vou dar um Enter, ok? Vou vir aqui e compilar, certo? Então, vou digitar aqui a letra A, Enter, passou, beleza. Olha só, 10 dividido por A. 10 dividido por A não é uma exceção do tipo arithmetical exception. Entendeu? 10 dividido por A, houve uma exceção ao converter o denominador para cá. Entendeu? Então, se você pegar aqui, olha só, eu cliquei aqui, né? Que é onde é que eu estou. Se eu segurar a tecla Alt do teclado e bater a setinha para a esquerda, Alt setinha para a esquerda, ele vai voltar lá onde é que lançou a exceção. Onde é que ele lançou a exceção? Entendeu? Na linha que ele tentou fazer essa conversão. E aí agora ele está lançando aqui, ó, não foi possível realizar a operação. Só que se eu quisesse pegar nenhum sistema de log, por exemplo, se você tivesse util.log, .error, .get alguma coisa, aí você vem aqui e passa o E como parâmetro, né? Vou colocar assim, add, para ficar mais fácil vocês entenderem, add error, e aí eu vou lançar lá no banco de dados, ou em alguma classe, a exceção que veio que está dentro da variável E. Então, se você vier na variável E aqui, você pode passar ela para frente. Eu não vou mostrar para o meu usuário nada disso, nem vou mostrar nada no console. No console vai ser impressa uma linha bem simples, não foi possível realizar a operação. Mas e se eu quisesse ver essa variável? Está aqui, ó, eu paro o mouse em cima dela, olha lá, input mismatch exception. Essa é a exceção que eu deveria ter tratado. Então, aqui eu deveria ter feito um outro catch aqui, ó, junto com vocês aqui, ó, outro catch para trabalhar com input mismatch exception.
input mismatch exception. E aqui eu lançaria uma mensagem falando o seguinte: informe apenas números para a operação. Tem que formar apenas números. Se é um input mismatch exception, está falando que é uma entrada que não é reconhecida. Então, nessa situação, ele não cairia no exception, ele cairia onde? Aqui no input mismatch exception. Ok? Então, é por isso que eu estou falando para vocês. Então, vou apertar F8 para você ver o erro no console. Olha lá, ó. Não foi possível realizar a operação. Ele executa esta linha independente do que ocorra no bloco try, ou seja, ele entrou aqui e entrou aqui. Vamos fazer novamente. Vou vir aqui, divisor inteiro. Então, vou entrar aqui de novo, vou digitar a letra A, dei um Enter, vou apertar F6, ele já foi para o input mismatch o quê? Exception. E agora ele vai imprimir, ó, F6, informa apenas números para a operação. E ele caiu agora na onde? No bloco o quê? No bloco Find. Então, se eu vier aqui agora, né, e imprimir, ele vai finalizar. Então, aqui está controlado e aqui está o quê? Está verificado que a gente consegue controlar o nosso programa através dessas exceções e não dar essas mensagens, né, muito distintas, né? Então, você vai ter que aqui, olha só quantas opções tem de cat. Tem arithmetical exception, tem mismatch exception. Cara, a classe Java que trata, né, essas exceções, né, em operações matemáticas são das mais diversas possíveis. Entendeu? Pode lançar uma exceção, class cast exception, que você vai tentar fazer uma conversão de classe e ele não consegue. Então, assim, são as mais variadas. Se você for trabalhando, você vai reconhecendo ela porque ela vai mostrando no teclado, aqui no console. Não sei se vocês repararam. Vai mostrando aqui no console, eu vou pegando essas exceções, eu vou aprendendo quais exceções lançam. Mas se de tudo eu tentar, né, vamos supor que eu não tivesse tratado essa daqui, a arithmetical exception. Se eu não tivesse tratado ela e eu tentar, né, digitar 10, se eu digitar 0 no denominador, entendeu? Ele não vai lançar a exceção porque ele vai cair na exceção o quê? Exception. Entendeu? Então, assim, não tem exceção do qual ele caiu. Então, a mãe de todas as exceções aqui é quem? Exception. Então, ele vai cair dentro de quem? De exception. Se por acaso eu arrancar essa exception aqui, aí ele vai lançar a exceção no console. Né? Se eu fizer isso agora, arranquei. Então, agora eu vou de novo. Ó. Vou digitar 10, vou digitar 0 aqui e ele vai lançar a exceção. Olha lá, ele lançou exceção, certo? Mas mesmo assim executou o bloco o quê? Final. Mesmo lançando exceção, mesmo a exceção sua não sendo controlada aqui, ó. Entendeu? Então essa seria a ideia de tratar as exceções, e se eu não souber, obviamente eu posso vir aqui, né, e fazer o uso da arithmetical exception, ok? Então essa seria a ideia aí do Java, ok? Então, quando você for trabalhar com Java e você quiser criar suas próprias exceções, o Java fornece, né, uma hierarquia disso daí. Todas as classes Javas que possam lançar exceção, elas herdam, né, de uma classe mãe principal chamada throwable. Essa classe throwable, ela é dividida em duas famílias, as famílias da exception e a família de error. A família de exception, todas elas são exceções que você pode tratar em tempo de execução, entendeu? Que você pode controlar de maneira mais fácil, vamos dizer assim. As que são error são situações dos quais o Java está passando por uma situação de erro, e esse erro geralmente é físico. É um erro de alocação de memória, é um IP da rede que você mandou ele procurar e ele não acha, é uma máquina na rede que ele começou a ler um arquivo e, de repente, aquele cabo de rede foi desconectado e aquela máquina caiu, entendeu? Geralmente está vinculado a erro mesmo, entendeu? Né? Tá, a erros físicos. Então, os erros desse cara vai ser erro de input stream, out of memory e por aí vai, ok? Né? Das exceções, você tem as exceções, dentro da exceção, as exceções que são verificadas em tempo de execução. O que são execuções executadas em tempo de execução? Runtime. É o exemplo que eu acabei de dar. Você tem aqui, ó,
uma situação, essa situação o código compila, não tem nenhum erro, e o erro só vai estourar lá na tela de usuário quando ele informar 0 no denominador, por exemplo. Entendeu? Então, esse erro que ele só vai estourar só lá na máquina do usuário, só quando o código estiver rodando, nós chamamos erro de tempo de execução. No pointer, arithmetical exception, cast class exception e por aí vai, ok? Então, esses são os erros que possam ser executados em tempo de execução. Beleza. E existe também, né, aqui já está falando, né, e existe também os erros que são verificados em tempo de compilação. Quais são esses erros que são verificados em tempo de compilação? Quando você vem aqui, ó, no seu... Em algum momento aqui, você vem aqui e faz isso aqui. Por exemplo, você declara a variável numerador e aqui você faz isso, ó. E ok? Você está declarando isso daqui. Você tá com erro na linha 15. Então, esse erro aqui é tempo de quê? De compilação. Olha só, se eu tentar compilar essa classe, ela não vai compilar. Por que não vai compilar? Porque não reconhece essa variável número, né? Não reconhece essa variável num. Ela não sabe quem que é. Esses erros em tempo de compilação, o Eclipse te ajuda, porque o Eclipse já tem, né, uma possibilidade, como ele foi construído em Java, de chamar o próprio compilador, ok? Ler o compilador e ver o que o compilador está trazendo de mensagem e já mostrar para você aqui, ó, na tela do programador. Então, isso aqui são erros verificados em tempo de compilação. Se você parar o mouse aqui, ele ainda te dá algumas dicas. Entendeu? Ele está falando assim, ó, a variável não pode ser resolvida. Entendeu? Então, não existe essa variável aqui. Então, esses daqui são erros verificados em tempo de quê? De compilação. Então, qual que seria o ideal? O ideal seria nós tentarmos, ao máximo, fazer com que esses erros que só apareçam na tela do usuário, lá na frente, onde a pessoa tem uma situação, né, de só executar na máquina, só vai acontecer quando o cara digitar 0 no denominador. O ideal seria você trazer esse erro para cá, para dentro da tela do desenvolvedor, entendeu? Por isso que a gente cria as nossas próprias classes de exceção, ok? E aí você tem, né, várias coisas dentro da classe throwable, que te ajuda a trabalhar, né? Então, por exemplo, né, vamos supor que eu estivesse trabalhando dentro desse cara aqui. E aí, desse uma exceção qualquer, né, você vai perceber que o método E, a variável E, ela é, entendeu? Uma variável do tipo exception, que ela vai lançar aqui. Então, se ela é uma do tipo exception, seguindo a hierarquia das exceções, não sei se você se recorda, mas exception herda de throwable. Throwable já tem uns métodos implementados. O principal é o e.getMessage, e.getCause, que ele te fala qual foi a causa, ok? E o e.getStakeTrace, ele te dá toda a pilha de erro que lançou. Você também tem o e.printStakeTrace, ok? Que ele imprime toda a exceção, ok? Então, nós vamos vir aqui, fazer isso, né? E você vai perceber aqui, então, que quando eu lançar, fazer a execução desse cara, digitar 10 aqui, digitei 0 aqui, ele vai imprimir toda a pilha de exceção para mim, que é esse e.printStakeTrace. Entendeu? Eu não precisava, se eu comentar essa linha aqui, por exemplo, você vai perceber que vou executar o mesmo código de novo. 10, 0. Não imprimiu nenhum erro, tá vendo aqui? Só disse que não foi possível realizar a operação. Ele executa essa linha independente do bloco try, porque esse aqui é o finally, né? Só que agora eu quero imprimir a pilha de erro. Aí eu posso fazer com e.printStakeTrace. Esse cara aqui, ele imprime o quê? A nossa pilha de erros, ok? O e.getMessage, ele pega a mensagem de erro que está sendo gerada, ok? Beleza. E aí, do lado de cá, você vai ter essas exceções que não herdam, né, de runtime, não herdam do que a gente está falando, e que são verificados apenas em tempo de compilação e que você precisa ajudar o seu programador a trabalhar com ela. Para isso, você vai criar suas próprias hierarquias, né, de exceção, porque aí são exceções que não são verificadas, né, são classes
né? São subrrotinas, são coisas que você criou e do qual você precisa dar um tratamento dela. Por exemplo, vou abrir aqui o código número 2. O código número 2, né? Ele pede para a gente fazer esse código aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou copiar esse cara, Ctrl C. É ruim o PDF porque ele vai quebrando essas coisas nesse texto. Talvez vocês tenham aí uma dificuldade para Ctrl C, Ctrl V. Então, dentro do pacote aula 6, eu coloquei ele aqui, né? Ele não vai conseguir organizar para mim, ele vai dar esse cara aqui, tá vendo? Essas chaves aqui, ele vem no lugar errado, por conta do PDF. Ela deve estar lá embaixo. Uma coisa nesse sentido. Isso. Beleza, então organizei aqui. Ah, por que eu sabia, pessoal? Eu sabia porque ele organizou só esse bloco, entendeu? Ele não organizou o bloco de baixo, por isso que eu sabia que ele poderia ser lá embaixo. Então, vou dar um Ctrl Shift F aqui, ok? Essa classe é uma classe que eu chamo de classe de autenticador. Essa classe de autenticador, ela tem uma classe, ela tem um método scanner de novo, e ele vai autenticar para verificar se o usuário e a senha estão adequados. E aí eu criei um método chamado autenticar. Esse método autenticar pega um login e uma senha como parâmetro, testa se a senha for igual a 0, ok? E se o login também for igual a 0, ele vai lançar uma exceção falando que os dados estão incompletos, ou seja, o usuário não digitou usuário e senha. Ok? Se o login .equals for diferente de José e a senha .equals for diferente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Ele vai lançar uma nova exceção, ok? Com o nome senha não confere exception, ok? Então vai falar assim, throw new exceptions. Aí vai lançar aqui uma senha throws, vai lançar para a classe exception, ok? E aqui na minha classe aqui, eu vou, na mensagem de exception, eu vou pegar e.get o quê? Message, para eu poder pegar a minha mensagem que eu estou criando, que eu estou dizendo da minha exceção. Entendeu? Então, vou executar esse bloco aqui para vocês verem. Vou executar com debug. Só que eu não mandei debugar, né, cara? Coloquei o breakpoint. Colocar breakpoint aqui na linha 16, acabei de colocar. Debug as Java Application. Então, ele vai entrar com o teclado, vai mandar digitar o login, JOS, ok? Dá um Enter, F6, digita a senha, 2, 3, 4, 5, 6, dou um Enter, F6, peguei, agora ele vai criar um autenticador, ok? Do tipo autenticador, da minha própria classe, né? Se eu quisesse que esse método aqui, eu usasse ele aqui sem criar uma instância da classe, eu poderia trocar esse autenticar com uma assinatura do método aqui, static, né? Quando eu coloco static, ele é public, static void, eu não precisaria declarar o autenticador ali embaixo, ok? Então, essa seria a ideia do uso. Então, declarei aqui uma variável autenticador do tipo autenticador, vou chamar o método autenticar, vou entrar lá dentro da implementação, então vou segurar o Ctrl do teclado, parar o mouse aqui em cima, Open Declaration não, eu quero abrir a implementação, porque se por acaso fosse uma interface, eu ia abrir a implementação da interface. Nesse caso aqui, ele vai abrir o mesmo método, porque não é uma interface, é um método local. Open aqui, vou colocar um breakpoint aqui, né, porque ele vai sair da minha classe lá, e eu preciso parar quando ele sair da minha classe, eu quero que ele pare aqui. Então, ele vai vir aqui, entrou aqui dentro, vai ter um login aqui JOS, vai ter uma senha aqui, você vai perceber que ele não vai entrar aqui dentro, porque eu digitei valores aqui dentro, não é igual a 0, é maior do que 0. Beleza, quando eu fizer isso daqui, eu estou falando, pessoal, que o throw new, eu estou lançando uma nova exceção. Eu estou dizendo, eu programador, que se ele não digitar a senha igual ao nome que eu coloquei aqui, igualzinho, eu vou lançar uma exceção no meu código falando para ele o seguinte, olha, a senha não confere. Eu estou lançando uma exceção. Entendeu? Em vez de eu colocar uma mensagem aqui, porque pensa, você está lá numa classe lá dentro do Java, não é na tela. Entendeu? Como é que você faz aquela classe parar a execução e ir voltando na hierarquia até chegar na classe que diz respeito à tela, para que essa tela pudesse
lançar, né, para o usuário dizendo que a senha não confere. Entendeu? Se você, lá dentro da classe, não tem como você pegar aqui e criar um método para poder desenhar na tela, entendeu? Você só consegue fazer isso na classe de controle, entendeu? Então, vamos lá, throw new exception, ele vai lançar aqui, exceção senha não confere. Opa, já parou, não imprimiu a linha 25, já entrou no catch do exception. Ó. Então, aqui eu lancei, throw, lancei, e aqui eu capturei ela, catch. E agora eu vou lançar, ocorreu um erro, e vou pegar o e.get, get cause, get stake trace, surprise warning, entendeu? Eu vou pegar aqui o e.get message. Então, quando eu venho aqui, aperto F6, ocorreu um erro, senha não confere. Então, se esse cara aqui, ó, tivesse lá dentro de uma classe de negócio, lá dentro do Java, depois de tantos pacotes que ele entrou, entendeu? Aí lá dentro você cria a sua própria hierarquia de exceção para que, quando entrar aqui, ele já para imediatamente e já volta lá onde é que chamou, né? Para que você possa estar fazendo o controle dessa exceção do lado de cá. Então, isso daqui é o código, né, de exceção do qual eu posso estar trabalhando. Então, eu posso criar as minhas próprias exceções. Eu não vou fazer um throw new exception aqui de maneira genérica, né? Não faz sentido. Então, se eu olhar aqui no meu código 3, né, vou abrir aqui o código 3. Então, vamos ver aqui. Código 3. No código 3, eu vou criar minha própria hierarquia de senha. De classe. Então, eu vou criar uma classe chamada não confere exception. Olha só que bacana. Vou criar uma classe não confere exception. Ok? Aqui eu vou encerrar, né? Beleza, criei uma classe chamada não confere exception, que ela herda de quem? De exception. Então, eu posso herdar da classe de exception. Assim como exception está herdando de throwable, eu posso herdar de exception. Aqui é bem simples, eu vou chamar a superclasse dele aqui no meu método construtor e vou passar o que vier nessa classe aqui, eu vou delegar para a minha classe de exception. Não estou fazendo muita coisa, não estou mudando muita coisa, só para vocês verem que podemos fazer isso. Vou criar a classe senha não confere exception, ok? E vou criar também a classe dados incorretos exception. Então, vou criar senha não confere exception e vou criar a classe, né, dados não confere dados incorretos exception. Beleza? Então tá. Então agora eu vou pegar o meu código número 2 lá e vou alterar ele, entendeu? Então eu vou fazer algumas mudanças aqui. Vou pegar minha classe autenticador, certo? Quando eu estiver lançando exceção, só para vocês verem, tanto que o Eclipse te ajuda, eu vou tirar esse throws aqui, ok? Só que agora aqui embaixo, em vez de lançar throws, em vez de lançar exception, eu vou lançar aqui dados incorretos exception, ok? Dados incorretos exception. E na linha de baixo, por que dados incorretos exception? Porque o cara não digitou nem usuário nem senha, né? Que eu só estou separando as duas exceções que eu estou tratando. Eu estou tratando quando a senha e o usuário não batem e quando o cara não digita nada no campo. E aqui embaixo, em vez de lançar uma exceção para exception, eu vou lançar para senha não confere exception. Quando eu fizer isso daqui, o meu próprio Eclipse me ajuda. Se você está lançando na linha 9 uma exceção do tipo dados incorretos exceptions, você tem que dizer no método que esse método lança essa exceção. Assim como você tem que dizer que nesse método ele também lança essa exceção. Então, você pode parar o mouse aqui, clicar aqui na lâmpada mágica aqui e fazer a DD Throws Declaration. Ou, se você não quer pegar no mouse, que é o que eu sugiro, que você não pegue no mouse, porque você não é web design, você aperta Ctrl 1 no teclado e marca a opção ADD Throws Declaration. Quando eu fizer a ADD Throws Declaration, ele sozinho já lançou lá em cima, para mim aqui, ó, sozinho. E na linha de baixo, do mesmo jeito, vou parar na linha 12, Ctrl 1, Ctrl Number 1, Ctrl número 1, né, do teclado, ADD Throws, pronto, ele já colocou uma vírgula, colocou lá.
quantas exceções esse método meu aqui pode lançar? O tanto que você tiver. Se você quiser criar uma outra aqui e lançar, mas a regra é essa. Toda vez que você fizer um throw aqui dentro do método que você fizer um throw, no método você vai ter que fazer um throws, no plural. Entendeu? Essa é a regra. E lá embaixo, cara, você não tem que se preocupar com nada. Entendeu? Você não tem que preocupar com nada. Entendeu? Você só vai se preocupar agora em pegar a exceção correta. Qual que é a primeira exceção que a gente tentou pegar? Dados incorretos exception. Ok? Se lançar a exceção aqui de dados incorretos exception, eu vou trocar a mensagem aqui, entendeu? E vou colocar deixa eu ver aqui, o que eu posso colocar? Eu vou passar uma mensagem para eles, né? Eu vou pegar a própria mensagem lá, não vou digitar nada, vou pegar a mensagem que veio. E aqui eu vou fazer outro catch, entendeu? De senha não confere exception, ok? Senha não confere exception, né? Dados incorretos, exception, ok? E aí, vou pegar aqui um CISO, ó, não sei se vocês estão vendo, mas system.out.println, CISO, Ctrl barra de espaço, ele completa para mim. Vou pegar a senha não confere except, monto get message e vou imprimir aqui no meu teclado. Se por acaso eu quisesse finalizar uma conexão ou qualquer coisa do tipo, eu posso colocar o bloco aqui, find. Lembra, né? Posso colocar aqui o bloco find. Então tá, então agora botão direito, run as Java Application, vou colocar o login, vou colocar a senha, e ele vai lançar senha não confere exception. Ok? Ele caiu aqui, ó, senha não confere exception. Por que que ele deu senha não confere exception? Porque ele não caiu aqui, ó. Porque eu digitei valores aqui, né? Então, se eu fizer uma execução novamente aqui, run as Java Application, vou dar um enter, vou digitar a senha, e vai dar dados o quê? Incompletos. Ou seja, meu programa está super o quê? Tratado. Entendeu? Então, essa seria algo para que a gente possa estar trabalhando, ok? E aí, existe uma possibilidade de você fazer um pouco de trabalhar com teste com Java. Eu não sei se ainda está válido nas novas versões da Virtual Machine, né, que você pode testar algumas situações, entendeu? Então, você pode vir aqui, vamos falar um pouco de assertivas. O que são assertivas em Java? Assertivas em Java são aquelas classes, entendeu? Que você pode habilitar um teste em tempo de execução. Que esse teste, ele não vai ser executado se por acaso tiver valendo em produção. Basta você ajustar isso daí com um parâmetro no Java, ok? Então, Ctrl+Shift+O, eu organizo os imports. Você viu que ele importou sozinho, quando eu apertei Ctrl+Shift+O. Importou a Java útil.scan aqui. Beleza, então, o que esse método faz? Estou mudando um pouquinho de assunto aqui, tá? Para a gente ir para as assertivas. Sobre Java e tratamento de exceções, é aqui dali. Sobre as assertivas em Java, é o seguinte, eu tenho um método main, eu digito o número de vendas, digito a comissão e mando calcular a comissão, ok? E aí eu quero fazer alguns testes, né? Do tipo assim, eu só vou retornar as vendas, entendeu? Se houver uma situação que eu quero testar se a venda vai ser maior ou menor que alguma situação qualquer, eu posso clicar com o botão direito nesse cara e na opção Run As, Run Configurations, ok? E aqui nos argumentos, né, do parâmetro da máquina virtual, eu vou colocar tracinho EA. Esse tracinho EA aqui, eu estou habilitando a assertiva. Então, vou aplicar aqui e vou clicar no Run. Então, vou digitar um login. Opa, digite um login. Eu acho que eu estou executando a classe errada. Botão direito agora, deixa eu ver lá no Run Configuration. Se tem o que eu acabei de colocar. Eu habilitei no lugar errado. Close, Save. Botão direito, Run As.
Java Application. Digite as vendas, né? Vou colocar as vendas aqui, menos 10 de venda. Digite a comissão, né? A comissão eu vou colocar 2. Vou dar um Enter. Então, a comissão do vendedor foi de menos 20. Fica muito estranho, né? Eu não posso deixar que o cara tenha uma comissão negativa, né? Então, eu não posso deixar o cara informar um percentual de vendas o quê? Negativo. Não tem como ele vender negativamente. Entendeu? Então, ou seja, esse cara aqui não foi executado e esse cara não foi executado na linha 7 nem na linha 8. Então, botão direito, agora eu vou lá no Room Configuration, vou lá no exemplo assertiva, no argumentos da máquina virtual, vou passar aqui menos EA, Enable Assertive, Application, Run. Então, agora eu vou digitar as vendas, menos 10, vou dar um Enter, a comissão, 2, vou dar um Enter. Aí ele vai lançar uma exceção para mim, do tipo que vendas não pode ser o quê? Negativo. Então, eu posso falar para o Java o seguinte, olha, isso daqui você tem que testar, é como se fosse um if. Isso daqui você tem que testar, ok? Antes de passar para a próxima linha. Isso daqui você tem que testar antes de você passar para a próxima linha. Só que isso daqui, se você não habilitar o EA lá no runtime, isso daqui não iria ser executado num código em produção, por exemplo. Entendeu? Poderia haver uma situação que você quer testar uma situação, mas você não quer, você quer deixar o teste evidente ali dentro do seu código, você está testando e brincando ali com o seu código, né? Você não quer tirar aquele código dali, e aí você habilita a opção de EA de assertivo. Então, quando você habilita a EA, ele vai fazer esse teste. Depois ele vai fazer esse teste. Se você não habilitar o EA, ele não faz esse teste, não faz esse teste, já retorna diretamente o percentual vezes a venda. Essa seria a ideia nossa aqui de estar trabalhando com a parte de tratamento de exceção, fluxo de dados, né, e essas coisas todas aqui de assertividade, né. Existe uma possibilidade de você estar trabalhando com a parte de entrada e leitura de rede em Java, né? Então, por exemplo, vou criar uma classe bem simples aqui, vou criar um outro, vou deixar dentro desse pacote aqui mesmo, não tem nada não. Criei uma classe mensagem. Essa classe mensagem, ela é uma classe que ela vai trazer para mim o remetente e a descrição da mensagem. Eu que estou criando esse cara aqui, então. Ok? Né? Esse daqui eu tiro daqui, Ctrl Shift F, e aqui eu vou fazer get set nesses caras porque tá privado a variável aqui, eu vou precisar do get set desse cara do lado de fora. Então, vou apertar Alt Shift, estou segurado, Alt Shift, vou segurar e vou dar um clique eu vou pressionar a tecla S, Alt Shift, pressionei S. Ele vai aparecer essas opções aqui para mim, ok? Eu vou mandar gerar gets and setters, então eu vou apertar, não estou indo com o mouse, vou apertar a letra R, aí ele abriu para gerar getters and setters. Vou marcar get set, generate, ok? Então, gerei o get set dessa página, dessa classe aqui. Toda classe que implementa a interface serializable, o Java pede para poder adicionar o jeito que você vai serializar os objetos. O que é serialização em Java? Serialização em Java é a forma que você vai quebrar esses objetos seus quando você estiver mandando dentro de um fluxo de rede. Aqui eu vou serializar em pacotes, em blocos, de um long. Um long é um número, é um valor muito alto, né, para você agrupar uma variável, né, é um tamanho bom para fazer isso daqui. E do lado de lá você vai deserializar essa classe, essa mensagem, e você vai deserializar também em tamanhos de um long, porque você já definiu aqui nesse cara aqui. Beleza, então, do outro lado eu vou criar uma classe chamada emissor e uma classe chamada receptor. Começando então pela classe receptor, ok? Vou apertar Ctrl Shift F para organizar o código, Ctrl Shift O para importar, né, o socket em Java. Java trabalha com java.net.socket, é a classe padrão quando você quer abrir uma porta de rede, quando você quer acessar uma máquina fora da máquina que você esteja trabalhando com o Java nesse momento, ok? Então, para isso, eu vou abrir um novo server socket e vou criar uma porta.
né, para ela. Então, quando eu fizer isso, no meu sistema operacional vai ser aberto uma porta, 1, 2, 3, 4, 5. Se vocês estiverem utilizando o Windows, no momento que você executar, provavelmente pode aparecer aquela mensagem de firewall, né, para poder permitir e habilitar essa porta. Se você tiver com algum antivírus, alguma coisa, você tem que liberar essa porta lá no antivírus também. Senão ele vai lançar erro, né, porque aí é socket, né, é de input stream, ok? E aí, aqui dentro, eu vou declarar um socket, aqui um server, um servidor, que eu vou abrir uma porta. E aí eu vou falar que esse servidor, né, eu quero que ele abra um fluxo comigo dentro do meu código. Por isso que eu vou criar um socket. Entendeu? Então, o que é um socket em Java? Socket é um fluxo de dados definido e estabelecido que vai trabalhar em cima de um servidor. Ele vai fazer essa comunicação, é como se fosse o cabo, né? E aí eu vou trabalhar com uma classe de Object Input Stream, que vai receber o socket e vai receber o fluxo de dados que vier pela rede. Por isso que essa classe aqui é uma classe de receptor, ela recebe as mensagens, ok? Vou converter essa mensagem lida aqui, entendeu? Numa classe do tipo mensagem. Então, a minha classe do tipo mensagem é esse cara aqui, é esse cara que eu vou estar mandando no fluxo. Se eu fizer alguma coisa errada, do tipo, o pacote da minha classe de mensagem está em uma, e o pacote do outro cara do lado de lá da mensagem está em outra, vamos supor que na máquina B eu vou ter que criar lá também uma classe mensagem. Se na máquina B eu criar essa classe mensagem e colocar num pacote diferente do lado de lá, quando eu for fazer a serialização e for fazer um equals e hashcode dessa mensagem, vai dar pau, entendeu? Porque os objetos serão objetos entendidos como objetos o quê? Diferentes. Vou fechar o fluxo, vou fechar o socket, porque eu já recebi a minha mensagem, já li o objeto, ok? Se der pau na hora de abrir o servidor, na hora de eu ler o objeto, do fluxo de dados, na hora de eu converter esse objeto para um objeto do tipo mensagem, ou na hora de fechar o stream da classe, de objeto, ou na hora de fechar o fluxo da rede, ok? De qualquer maneira, eu vou mandar finalizar esse servidor. Server.socket. É ponto .close, tá vendo? Por isso que eu criei um bloco aqui, o quê? Final. Então, eu tenho um try dentro de outro try. Olha só que bacana. Eu tenho um try para tentar fazer isso daqui, e o finally dele é esse finalização desse server. E do lado de cá eu tenho um catch que pega da classe throwable, a classe principal daqui, porque pode acontecer erros aqui que a classe exception não vai tratar, entendeu? Por isso que eu estou pegando diretamente o quê? Throwable. Ok, não sei se vocês se lembram, mas vai ter error de um lado direito e vai ter exception do lado esquerdo, né? Se eu voltar no slide aqui, vocês vão perceber isso, né? Se eu voltar lá, vocês vão ver que lá em cima, olha só, tem exception de um lado e tem erro do outro. Aquele código lá, ele pode lançar exception, mas ele também pode lançar error, entendeu? Ele pode lançar exception e pode lançar error. Ok? Se ele pode lançar exception ou ele pode lançar erro, eu não posso lançar a exceção desses dois, que eu tenho que lançar a exceção principal. Entendeu? Ou então tratar os dois de maneira separada. Ok? Então, seria isso. Então, aqui eu abro um servidor numa porta. Aqui eu abro, eu digo que essa conexão está sendo aberta. Aqui eu pego o fluxo da minha rede, do que está vindo do objeto. Aqui eu converto o objeto nesse tipo aqui, mensagem. Essa classe mensagem é uma classe simples. Tem quem está escrevendo a mensagem e o que é o conteúdo da mensagem, o remetente e a descrição. Só isso, mais nada. Ok? E getSet, né? Beleza, então essa classe aqui é a classe receptora, ok? Aí eu vou criar a classe que vai emitir, né, essa mensagem. Então ela vai ter agora o socket, ela vai estar definindo lá o IP, porta e etc. Então, eu vou dar um Ctrl+Shift+F para organizar, Ctrl+Shift+O para importar os nossos imports. Quando ele vai importar e ele tem dúvida, porque existe duas classes de exceção com o mesmo nome, entendeu? Aí você vai ter que ver qual que você está trabalhando. Aqui, como sistema distribuído, eu estou usando a biblioteca java.net. Mas eu poderia utilizar java.rmi. RMI é uma forma de trabalhar com fluxo de rede.
assim como o NET. E aí, em outras linguagens de programação, você tem um Corba, né? Que é uma outra forma de trabalhar com aquilo lá. Sempre havia antigamente uma discussão entre qual que era melhor, trabalhar com RMI ou com Corba, entendeu? Aqui eu vou selecionar o java.q, java.net. Seleciono esse java.net, ele importou para mim. O que esse código emissor faz? Ele abre aqui no console para mim uma mensagem de input e ele vai permitir que eu escreva a mensagem, entendeu? E aí eu vou imprimir lá para ele, digite a mensagem, aí input next line, ele lê. Aí eu pego um objeto do tipo mensagem, mensagem new mensagem, e aí eu vou setar o remetente e vou setar a descrição. No remetente, eu não vou pedir para o cara digitar o nome dele, eu já vou deixar aqui diretamente, ó, Edjalma. Ok? E na mensagem vai ser o que ele digitar no console, ou seja, eu não vou pedir para ele digitar a mensagem e o nome dele. Ok, o nome dele eu já vou setar aqui no código. Se nós estivéssemos em um laboratório, cada um de vocês poderia alterar aqui para o seu nome, entendeu? Né? E aí a gente escolheria uma máquina na rede, né, para poder estar lançando essas coisas, e aí a gente poderia fazer um fluxo de um dado para um lado para o outro. E aí aqui no socket, eu vou criar um novo socket agora, entendeu? Eu vou passar o IP local, 127.0.0.1, é o endereço que nós chamamos de loopback. O endereço de loopback é o endereço dele mesmo, da própria máquina que eu estou aqui nesse exato momento, ok? E vou abrir a porta qual? 1, 2, 3, 4, 5. Do lado de lá tem que ser essa mesma porta, ok? Vou criar um objeto agora de output string, agora de saída, não é mais de entrada, e vou mandar escrever nessa saída, nesse writer aqui, a mensagem que eu quero. Quem que é a mensagem? Aquele objeto. Mensagem, new mensagem, set remetente, set descrição, tá vendo aqui? E aí eu posso lançar exceção de Octal Host Exception, ok? Então ele indica que o IP não foi encontrado. Eu posso lançar exceção de fluxo de dados, de erro mesmo, de I/O Exception, entendeu? Tipo, o dado parou no meio do caminho ou não consegue fazer isso daqui. E aí eu vou deixar esse código aqui executando, fazendo, entendeu? Enquanto essa mensagem o cara não digitar sair, ok? Então essa daqui seria a nossa ideia de estar executando o nosso exemplo. Então, você percebe que receptor tem uma classe main para poder ser executada, entendeu? A classe mensagem está aqui e emissor também tem uma classe main, ou seja, a gente deveria executar as duas, entendeu? Então, receptor, eu vou abrir um fluxo de dados. Então, RUMES aqui, ó, Java Application, entendeu? Então, está aberto aqui, ó, eu não tem nada aparecendo aqui para mim. Na minha classe emissora, né, eu posso vir aqui, RUMES, entendeu? E fazer um Java Application também. Ele vai perguntar para mim, digite a mensagem, olá, seja bem-vindo, ok? Vou dar um Enter. Quando eu der um Enter, entendeu? Ele mandou para o receptor pegou aquela mensagem, converteu e jogou no console. Por que eu sei? Porque aqui tem duas, ó. Tem a classe, se eu vim aqui na classe emissor, tá lá, olá, seja bem-vindo, e tá pedindo para digitar outra mensagem. Isso aqui poderia ser feito um bate-papo, para a gente brincar de bate-papo aqui na nossa aula. E do lado de lá, tem a classe receptora, que é a classe que você está mandando, entendeu? E essa tela aqui, ó, seria a tela principal do bate-papo. Aqui vai entrar o Edjalma, aqui vai entrar a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C, e tudo que essas pessoas digitarem, ela vai estar aparecendo aqui dentro, entendeu? Para você. Então, por isso que você tem que deixar as duas classes, o quê? Abertas, ok? Para isso daqui funcionar, a classe mensagem feita no seu computador e a classe mensagem feita no meu computador, as duas têm que estar no mesmo nome de pacote certinho, porque senão a serialização não vai funcionar. Então, observa, eu estou tratando exceções, usando o bloco Find para fechar fluxo de dados, fluxo de rede. Do lado de lá, eu estou tratando a exceção para que, se der o host não encontrado, por exemplo, vamos supor que eu tente subir um socket, entendeu? E vou conectar na máquina que tem o IP 10.6.60.72. Vou tentar conectar nessa máquina. Se eu vier aqui e fazer um as Java Application, nesse cara aqui, olha lá, ele está aqui, ó, digite a mensagem. Olha lá, pronto, olha lá, Connection Refúgio.
entendeu? Ele lançou uma exceção de conexão. Ele não consegue tratar. Como eu não sei qual que é a mensagem que vai vir, eu mandei e.printStake3, igual eu falei para vocês. Isso aqui não é uma boa prática, tá? O certo é utilizar uma API de logger, né? E nessa API de logger, ela absorver essa mensagem de exceção que está sendo executada aqui. Então, essa daqui seria a ideia de fazer. Então, se eu vou conectar aqui ó, na máquina que eu quiser, né? Eu posso digitar aqui, ó, localhost, né? E aí eu vou chamar meu endereço vou chamar aqui meu endereço aqui de broadcast, né? E ele vai tentar mandar mensagem para o localhost. Olha lá, mandou lá para o outro lado. Ele já me mandou outra mensagem. Do lado de lá, cara, ó, eu estou recebendo mensagem. Se eu vier aqui no console, botão aqui, ó, cliquei aqui nesse símbolo aqui e mandei abrir, né, esse emissor aqui que ainda está em execução, entendeu? Olá, meu nome é Fu. Mandei. Olá, chegou lá, meu nome é Fu. Aí a outra máquina vai lá e pergunta, né? Vamos lá, né? Fu o quê? Mandou, então apareceu lá, fu o quê? Né? E aí outra máquina, aí vai lá, ela recebeu a mensagem, ela responde, né? Fumiga. Aí chegou lá, fumiga. Aí tem o restante dessa piadinha aí, né? Que fica sem graça. Então, seria isso a parte de tratamento de dados, né? E aí a gente faz dessa forma, né? Então, você tem aqui o servidor que está... O servidor é o receptor. Quando você sobe esse cara, ele está abrindo uma porta e aceitando conexão nessa porta. Como eu sou receptor, eu não preciso dizer de onde é que vai vir a minha conexão, entendeu? Eu só posso dizer o seguinte: qualquer máquina que vier pode acessar minha máquina na porta 1, 2, 3, 4, 5. A máquina que conecta em mim que tem que saber o meu IP. Por isso que ela tem que digitar aqui qual que seria aqui o nosso IP. Então, eu vou parar essa classe aqui que está executando eternamente e também vou parar a classe de baixo que também está executando eternamente. Então, esse daqui seria uma forma da gente estar trabalhando aí com tratamento de exceção e um exemplo aí de fluxo, né? De fluxo de rede, alguma coisa nesse sentido para nós, ok? Então, espero que tenha gostado e a gente trata, né, mais, né, no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a parte de multithread em Java para que a gente possa dar continuidade aí ao nosso conteúdo. Beleza, pessoal? Então, até a próxima.